Os do depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal e que envolvem a delação premiada dele vieram a público nesta quinta-feira. Veja agora a repercussão de um possível golpe de Estado, com a participação das Forças Armadas e do ex-presidente Jair Bolsonaro, na reportagem de Bruno Pinheiro. O tenente-coronel Mauro Cid disse à Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria se reunido com a cúpula do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para discutir detalhes de um suposto plano de golpe. O encontro teria ocorrido quando Bolsonaro ainda estava na presidência, após as eleições do ano passado. E de acordo com os depoimentos do ex-ajudante de ordens, Jair Bolsonaro ainda teria recebido em mãos uma minuta de suposto plano para tentar se manter no poder com apoio dos militares após a vitória de Lula. No encontro, de acordo com Mauro Cid, Jair Bolsonaro teria consultado as Forças Armadas sobre a possibilidade de uma intervenção militar. A resposta da cúpula da Marinha, ainda segundo Mauro Cid, teria sido que as tropas estavam à disposição para agir, apenas aguardando um chamado de Bolsonaro. Já o comando do Exército não teria aceitado o plano. O tema é analisado com cautela e sigilo para os relatos serem validados e as pessoas citadas pelo tenente-coronel serem eventualmente responsabilizadas. É preciso que haja comprovação que corroborem as informações repassadas pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro já tentou pelo menos 2 vezes acessar o depoimento de Cid, mas teve os pedidos negados pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. À Jovem Pan, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que ao longo dos 4 anos de governo, ele se reuniu várias vezes com os militares e nunca abordou esse tipo de assunto. Já para Bolsonaro, nas palavras dele, estão buscando chifre em cabeça de cavalo. A defesa de Bolsonaro também se manifestou. Em nota, os advogados alegaram que, durante todo o seu governo, o ex-presidente jamais compactuou com qualquer movimento ou projeto que não tivesse respaldo em lei, ou seja, sempre jogou dentro das 4 linhas da Constituição Federal. Os advogados também reiteraram que adotarão as medidas judiciais cabíveis contra toda e qualquer manifestação caluniosa que, porventura, extrapole o conteúdo de uma colaboração que corre em segredo de justiça e que a defesa sequer ainda teve acesso. A Marinha do Brasil divulgou uma nota à imprensa esclarecendo que não teve acesso ao conteúdo de delação do tenente-coronel Mauro Cid e não se manifesta sobre os processos investigatórios em curso no âmbito do Poder Judiciário. O Exército também informou que não teve conhecimento da delação e, por isso, não vai se manifestar sobre os processos apuratórios em curso. Para o ministro da Defesa, José Múcio, as declarações geram constrangimento e incomodam os militares. Nós desejamos muito que tudo seja absolutamente esclarecido. Precisamos desses nomes, né? Evidentemente que constrange esse ambiente que a gente vive, essa áurea de suspeição coletiva nos incomoda. O tempo é da justiça, é a justiça que vai decidir isso. Na hora que as Forças Armadas decidiram que a gestão disso seria da justiça do ministro Alexandre de Moraes, nós ficamos apenas aguardando que os processos fossem conclusos para que nós pudéssemos tomar providência. E diante das revelações dos detalhes da delação, a relatora da CPMI do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, vai insistir numa acariação entre Cid e Bolsonaro. Eu apresentei esse requerimento, está protocolado, faz parte inclusive da minha solicitação, mas a pauta, não é, e a definição da ordem do dia é uma definição que tem que ser tomada pelo presidente da CPMI. A relatoria propõe, os demais propõem. Se ele entender que não deverá colocar, a gente infelizmente só lamenta. E eu acho muito lamentável que a gente não faça uma cariação dessa natureza. Eu acho que seria muito importante para a reta final dos trabalhos, mas ainda temos algumas semanas aí, talvez nós consigamos construir de fato um acordo em torno dessa acariação. A delação de Mauro Cid já foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal.
Pois bem, vamos às análises dos nossos comentaristas. Amanda Klein, a defesa de Mauro Cid não confirma o conteúdo dessas informações que vazaram a respeito da delação, justificando que são investigações e inquéritos sigilosos. Não confirma e nem nega que houve esse tipo de informação em delação. Mas, de fato, se isso lá na frente for comprovado de que houve essa reunião de Jair Bolsonaro com comandantes das Forças Armadas para discutir a viabilidade de um plano de golpe, o quão grave seria isso, na sua opinião, e que tipo de implicações podemos esperar? É da maior gravidade, Lívia, e se isso for comprovado, pode levar à prisão do ex-presidente da República. O que Cid diz é que ele participou de 2 encontros. O primeiro, em que o ex-assessor internacional do presidente Bolsonaro, Felipe Martins, apresentou essa minuta do golpe. Não sabemos se essa minuta do golpe é a mesma encontrada na casa do ministro da Justiça, Anderson Torres, dias depois da tentativa de golpe em 8 de janeiro, mas que é muita coincidência E depois Cid teria participado do segundo encontro com a alta cúpula das Forças Armadas e com ministros militares do governo Bolsonaro. Braga Neto muito possivelmente estaria presente nesse encontro. O que aconteceu, segundo relato de Cid, o Almir Garnier, que era o comandante da Marinha, topou participar dessa empreitada, levar à frente. Os demais comandantes da Aeronáutica e do Exército disseram que isso não seria possível, portanto, não toparam levar à frente a empreitada golpista. Isso mostra que nós costeamos o alambrado, como diria Brizola. O Brasil esteve muito próximo ao golpe de Estado. Isso não aconteceu por pouco. Dias antes de deixar a presidência da República, Bolsonaro, numa live para apoiadores, lamentou, e ele disse o seguinte, que procurou saídas, mas explicou que era preciso ter apoios. Pelo visto, ele não conseguiu esses apoios. Hoje, o jornal O Globo publica uma agenda, fora da agenda pública do presidente da República, um encontro que teria acontecido no dia 14 de novembro de Jair Bolsonaro com Braga Neto, que foi seu candidato a vice, com Paulo Sérgio Nogueira, que era o ministro da Defesa, e com a alta cúpula das Forças Armadas. 2 dias depois, Cid recebeu em seu e-mail uma minuta, uma explicação do que seria o poder moderador das Forças Armadas, que é aquele entendimento totalmente equivocado de bolsonaristas, achando que as Forças Armadas são uma espécie de quarto poder, que pudesse intervir nos outros poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. Chama a atenção algumas coisas. O silêncio de todos os envolvidos citados por Mauro Cid nessa delação. Felipe Martins não veio a público, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier, nenhum desses jamais veio a público. Outra coisa que fica em destaque, como será a relação do atual governo com as Forças Armadas, que vem melhorando. O ministro José Múcio da Defesa, como vimos, separa essas condutas, o que seria a conduta pessoal e seria a conduta institucional das Forças Armadas. Por outro lado, é inegável, se olharmos para a história, que as Forças Armadas participaram muitas vezes de uma forma enviesada, muito próximas ao governo Bolsonaro e de ideias consideradas antidemocráticas. As Forças Armadas não desmobilizaram os acampamentos golpistas em frente aos QGs do Exército em vários estados do país e também atuaram naquela comissão para supervisionar as eleições, as urnas eletrônicas, e apresentaram questionamentos acerca do funcionamento das urnas eletrônicas. Investigados no 8 de janeiro foram condenados semana passada por tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O golpe não precisa se consumar para que essas pessoas sejam condenadas. Fica o recado aí para o presidente Bolsonaro, claro, se tudo isso for comprovado. Bom, Cláudio Dantas, essa delação premiada, claro que tudo isso ainda precisa ser comprovado, mas o quão de explosivo tem? Tiago, para mim chama a atenção que até agora nem o ministro Flávio Dino, nem o ministro Alexandre de Moraes se manifestaram sobre esses vazamentos, supostos vazamentos que estão ocorrendo da delação. Uma delação que, segundo a própria defesa, nem a defesa tem acesso, o que também é uma coisa bastante curiosa. Eu acho que debater sobre informações que são vazadas em off é sempre delicado, é sempre precário, porque a gente não está debruçado sobre um texto, sobre um documento oficial ali homologado, um depoimento homologado, não tem nada. A gente aqui está falando sobre matérias jornalistas que citam supostos vazamentos. Então, e aí é muito curioso porque você tem ministros também se manifestando publicamente sobre isso, senadora da República, a relatora da CPMI, se manifestando sobre
essa mesma informação vazada, em vez de se preocupar em ter acesso à delação e, a partir do documento oficial, aí sim, tomar qualquer tipo de providência, o que mostra naturalmente que a CPMI ela permanece naquele rodízio da pizza como ela começou. É uma investigação enviesada, direcionada e virou um palco político para os governistas. A investigação que está correndo lá com Moraes e que trouxe aí essa delação, ela está avançando. Ótimo. Essa delação precisa ser corroborada. Perfeito. Diligências serão determinadas a partir dos elementos de corroboração. Então, só a partir daí que a gente vai poder ter exata medida do que aconteceu. Naturalmente, durante a campanha, vários desses assessores, esse ex-assessor internacional, diversas vezes mandou recadinhos ali nas redes sociais. Quem acompanha a política em Brasília ouvia, havia ali uma ansiedade nesse entorno do Bolsonaro sobre o que fazer, caso o Lula vencesse a eleição. E também no alto comando sempre a resistência a qualquer tipo de aventura antidemocrática. É bom deixar claro que as Forças Armadas elas são muito mais do que esse núcleo bolsonarista que acompanhava o Jair Bolsonaro. Então, por isso essa preocupação do José Múcio, do ministro da Defesa, que vem fazendo um excelente trabalho de resgate da imagem e de valorização das Forças Armadas. Então, é isso. Na minha visão, é muito complicado um debate que realmente não é feito em cima de base documental de fatos concretos.